O sol da manhã lutava para penetrar as espessas nuvens cinzentas que pairavam sobre Manhattan, lançando sobre a cidade uma luz suave, quase melancólica. Das janelas do chão ao teto do escritório da cobertura no 402º andar da Torre Moretti, a vista se estendia infinitamente, com a selva de betão se espalhando abaixo, o rio Hudson brilhando vagamente à distância e o fluxo interminável de pessoas correndo pelas suas vidas, inconscientes do império que as observava do alto. Emily Carter estava junto àquelas janelas, com uma pasta de couro debaixo do braço, os seus olhos castanhos a examinar a paisagem urbana com o tipo de observação silenciosa que se tinha tornado uma segunda natureza para ela. Nos últimos 3 anos, ela tinha aprendido que, no mundo de Dante Moretti, estar atenta significava sobreviver, não que ela estivesse em perigo direto. O seu papel como secretária executiva mantinha-a firmemente no âmbito administrativo, lidando com agendas, gerenciando comunicações e servindo como um amortecedor perfeitamente profissional entre Dante e o mundo exterior. Mas ela sabia. Ela sempre soube para que tipo de homem trabalhava. A porta do elevador privado tocou suavemente e Emily virou-se, endireitando a postura instintivamente. Dante Moretti entrou no escritório, a sua presença imediatamente dominando o espaço com a sua naturalidade habitual. Aos 38 anos, ele se comportava com a confiança de alguém que construiu um império do zero. Alto de ombros largos, vestido impecavelmente, com um fato Tom Ford cinza escuro, que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal da maioria das pessoas. O seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado. O queixo era bem definido e barbeado. E os olhos, aqueles olhos cinzentos penetrantes, tinham uma frieza que poderia congelar uma sala. "Bom dia, senhor", disse Emily, com voz calma e profissional, a mesma saudação que oferecia todas as manhãs há 3 anos. "Emily", ele reconheceu-a com um leve aceno de cabeça, já a caminhar em direção à sua secretária. Uma peça maciça de nogueira escura que dominava o escritório. "O que está na agenda?" Ela seguiu, abrindo a pasta enquanto caminhava. "Tem uma teleconferência com o escritório de Chicago às 9h30. Os relatórios trimestrais chegaram. Marquei as secções que precisam da sua atenção imediata. Às 11h, tem uma reunião com os representantes da Castellano para discutir o projeto de desenvolvimento da Orla Marítima." A expressão de Dante não mudou, mas Amélia notou uma ligeira tensão nos ombros dele ao mencionar os Castellanos. Em 3 anos, ela aprendeu a ler as suas microexpressões, os pequenos sinais que a maioria das pessoas não percebia. "Os Castanos", ele repetiu, com voz neutra. Victor confirmou a vinda deles pessoalmente. "Sim, senhor. Victor Castellano e 2 dos seus associados. Eles solicitaram que a reunião fosse realizada aqui, em vez de nos escritórios deles no centro da cidade." Os dedos de Dante bateram uma vez na secretária. Uma rara demonstração de contemplação. "Interessante. O que mais?" "O almoço está marcado com o representante do gabinete do presidente da Câmara às 13h. Eles querem discutir a proposta de zoneamento para o desenvolvimento da Zona Leste. E às 17h tem uma sessão de estratégia com Marcos e a equipa jurídica sobre a aquisição de Harbor Point." "Cancele o almoço", disse Dante, acomodando-se na cadeira. "Remarque para a próxima semana. Quero Marcos na reunião com Castellano." Emily anotou em seu tablet. "Vou informá-lo imediatamente. Quer que eu participe da reunião?" Dante olhou para ela e, por um momento, algo brilhou naqueles olhos cinzentos. Algo quase como preocupação, embora tenha desaparecido tão rapidamente que ela poderia ter imaginado. "Não, preciso que você atenda à ligação de Chicago, se ela demorar. Mas quero você por perto. Se algo parecer estranho nesta reunião, quero que esteja ciente disso." Foi o mais perto que ele chegou de reconhecer a corrente de perigo que às vezes percorria os seus negócios. Emily simplesmente acenou com a cabeça. "Entendido." A manhã decorreu com a eficiência habitual. Emily geriu a chamada de Chicago, que de facto se prolongou, lidando com perguntas sobre fluxos de receitas e expansões operacionais, com o tipo de competência que a tornava inestimável para Dante. Ela começou como temporária, recém-saída da faculdade com um diploma em administração de empresas e afogada em dívidas estudantis. A agência alertou que Dante Moretti era difícil, que os assistentes raramente duravam mais do que alguns meses. Mas Amélia durou, não por se intimidar, mas por ser excelente no seu trabalho.
Ela antecipava as necessidades dele, gerenciava a agenda dele com precisão militar. E nunca, nenhuma vez, fez perguntas sobre as partes do negócio dele que não a diziam respeito. Ela sabia quem era Dante Moretti. Sabia desde o início, quando viu a forma como os homens olhavam para ele com uma mistura de respeito e medo. Quando reparou na linguagem cuidadosa usada em certas reuniões, quando observou a segurança de alto nível que o rodeava o tempo todo. Dante Moretti não era apenas um empreendedor imobiliário e empresário de sucesso. Era o chefe de uma das famílias do crime organizado mais poderosas de Nova York. Um facto que era sussurrado, mas nunca provado, escondido por trás de camadas de negócios legítimos e proteções legais. E de alguma forma, impossivelmente, Emily tinha se apaixonado por ele. Ela nunca tinha agido de acordo com isso. Claro, ela era demasiado profissional para isso, demasiado consciente do enorme fosso entre os seus mundos. Ela era a secretária. Ele era Dante Moretti. Ela observava-o à distância, gerindo a vida dele com eficiência cuidadosa, enquanto mantinha os seus próprios sentimentos trancados num lugar tão profundo que às vezes quase se esquecia que eles existiam. Quase. Às 10h45, Marcos Romano chegou, o braço direito de Dante. Um homem na casa dos 40 anos, com fios prateados no cabelo escuro e olhos que não perdiam nada. Ele cumprimentou Amélia com a sua cortesia habitual. Senhora Carter, como está esta manhã? Bem, obrigada, Marcos. O Sr. Moretti está à sua espera. A reunião com Castellano é daqui a 15 minutos. Marcos acenou com a cabeça, mas parou antes de entrar no escritório. Emily, faça-me um favor. Fique atenta hoje, está bem? Era invulgar Marcos dizer-lhe algo assim. Ela olhou-o nos olhos com firmeza. Há algo que eu deva saber? Apenas fique atenta. Confie nos seus instintos. Ele ofereceu-lhe um sorriso forçado antes de desaparecer no escritório de Dante. Emily voltou para a sua secretária, mas as palavras de Marcos tinham plantado uma semente de inquietação no seu peito. Ela tentou ignorá-la, concentrando-se em responder e-mails e coordenar com vários chefes de departamento, mas a sensação persistiu. Às 11h em ponto, o elevador tocou novamente. Victor Castellano entrou com 2 homens ao seu lado. Emily reconheceu Victor pelas fotografias. Ele tinha cerca de 50 anos, era mais baixo que Dante, mas tinha uma constituição física robusta, pele morena e olhos escuros e calculistas. Os seus associados eram mais jovens, ambos vestiam fatos caros e tinham uma postura alerta que sugeria treino militar ou de segurança. Senhor Castiano, Emily cumprimentou-o profissionalmente, levantando-se da sua secretária. O Sr. Moretti está à sua espera. Posso oferecer-lhe café ou água? Café? Preto? Victor disse, os seus olhos percorrendo-a com o tipo de avaliação desdenhosa que a fazia sentir-se como um móvel. Os seus associados não falaram. Emily preparou o serviço de café com eficiência experiente, usando a mistura premium que Dante guardava para reuniões importantes. Enquanto arrumava as chávenas numa bandeja, ela estudou os 3 homens através da sua visão periférica. Algo parecia errado. Ela não conseguia identificar exatamente o que era, mas aquele instinto que Marcos mencionara gritava dentro dela. A maneira como o associado de Victor estava posicionado não estava certa. Eles não estavam posicionados como guarda-costas. Estavam posicionados como se estivessem a preparar-se para algo. O coração de Emily acelerou, mas ela manteve a expressão neutra. Levou a bandeja até o escritório de Dante, onde a porta estava ligeiramente entreaberta. Através da fresta, conseguia ouvir vozes. Agradeço por ter vindo pessoalmente, Victor, dizia Dante num tom cordial, mas com aquele tom de firmeza que estava sempre presente nas suas negociações comerciais. Claro, Dante, este projeto é importante demais para ser tratado por intermediários, respondeu Victor suavemente. Emily bateu suavemente e entrou, com Marcos a segurar a porta aberta para ela. Colocou a bandeja sobre a mesa de conferências, onde os 4 homens estavam reunidos, servindo café com mãos firmes, apesar da ansiedade que lhe subia pela espinha. Obrigado, Emily, disse Dante. Sem olhar para ela, a sua atenção estava fixa nos documentos espalhados sobre a mesa, as plantas do empreendimento à beira-mar. Ela acenou com a cabeça e virou-se para sair, mas ao fazê-lo percebeu algo. Um olhar trocado entre Victor e um dos seus associados. Um aceno quase imperceptível. E então ela viu.
O movimento sutil da mão do associado em direção ao interior do seu casaco. O tempo pareceu desacelerar. Todos os cursos de autodefesa que ela já tinha feito. Todas as instruções de segurança que ela já tinha ouvido. Todos os instintos do seu corpo gritavam a mesma coisa. Arma. A mente de Emily disparou. Ela poderia gritar, alertar Dante e Marcos. Mas isso seria rápido o suficiente? A mão do homem já estava se movendo. Já estava a alcançar. Na fração de segundo em que ela teve que tomar uma decisão, apenas um pensamento se cristalizou com perfeita clareza. Ele não. Não vou deixar que o levem. A mão do homem emergiu do casaco com o metal brilhando. Emily não pensou, simplesmente agiu. Ela se lançou para a frente, colocando-se diretamente entre o atirador e Dante, com os braços abertos como se pudesse de alguma forma protegê-lo com o seu corpo. Ela ouviu gritos, a voz de Dante aguda de alarme. Marcos gritando algo, e então o mundo explodiu em sons e sensações. O impacto a atingiu como um comboio de carga, acertando seu ombro esquerdo e fazendo-a girar para trás. Não houve dor no início, apenas choque e a estranha sensação de perder o controle do seu corpo. Ela caiu, o chão apressando-se para encontrá-la, e ao longe ouviu mais caos a eclodir. Móveis a cair, homens a gritar, o som horrível de uma luta. Então a dor veio, quente e consumidora, irradiando do ombro por todo o corpo. Ela tentou respirar, mas os pulmões não cooperavam. O teto acima dela ficava em foco e fora de foco. E então o rosto de Dante apareceu acima dela, a expressão completamente transformada. O empresário frio e controlado tinha desaparecido. Em seu lugar estava algo cru e aterrorizado. Os seus olhos cinzentos arregalados com uma emoção que ela nunca tinha visto antes. Emily. As mãos dele estavam sobre ela, pressionando o seu ombro, e ela percebeu vagamente que ele estava a tentar impedir que a sua vida se esvaísse. Emily, fica comigo. Olha para mim. Fica comigo. Ela tentou falar para lhe dizer que estava bem, mas as palavras não saíam. Atrás dele, ela podia ouvir Marcos ao telefone com uma voz urgente. Precisamos de uma ambulância na Torre Moretti, quartése do 2º andar. Agora, ferimento à bala. Vítima feminina. Ela está consciente, mas... Emily, ouve-me. A voz de Dante cortou a névoa, ameaçando puxá-la para baixo. A mão dele segurou o rosto dela, forçando-a a concentrar-se nele. Vais ficar bem. Está a ouvir-me? Vai ficar bem. Aguente firme. Ela nunca o tinha ouvido soar assim, desesperado, quase implorando. Ela queria dizer-lhe para não se preocupar, que tinha valido a pena, que ela faria tudo de novo sem hesitar. Mas a sua visão estava escurecendo nas bordas, e ela estava tão cansada. Por quê? A voz de Dante falhou, e impossivelmente, ela viu lágrimas nos olhos dele. Por que fizeste isso, Emily? Por quê? Porque te amo, pensou ela, mas não conseguiu dizer. Porque neste mundo cruel tu és a única coisa que importa para mim. Porque prefiro morrer a ver-te partir. Senhor, precisamos de a levar. Alguém disse que era um dos seguranças que deve ter entrado depois do tiro. Não podemos esperar pela ambulância. Precisamos de levá-la ao hospital agora. Então vamos levá-la agora. A voz de Dante mudou, assumindo o tom de comando que ela conhecia tão bem, mas com algo mais. Medo. Pega no carro. Marcos, limpa o caminho. Ninguém nos impede. Ela sentiu-se a ser levantada, aconchegada contra o peito de Dante. Ele estava a carregá-la sozinho, percebeu vagamente, sem delegar a sua equipa de segurança. O casaco do fato dele tinha desaparecido, notou ela. Ele devia tê-lo usado para tentar estancar o sangramento do ferimento dela. Fica comigo, Emily. Ele repetia enquanto dava cada passo com cuidado, apesar da urgência. Fica comigo. Eu estou contigo. Não vou deixar-te ir. A viagem de elevador foi um borrão. Ela estava ciente do movimento, do coração de Dante batendo forte sob o seu ouvido, da voz dele continuando a murmurar para ela. Palavras que ela não conseguia entender direito, mas que soavam quase como orações. O átrio devia ter sido esvaziado, porque ela não ouvia a agitação habitual das pessoas, apenas passos rápidos, portas a abrir e, em seguida, o ar frio do exterior a bater no seu rosto. A chuva tinha começado a cair. Ela podia sentir gotas na pele, podia ouvi-las a bater no pavimento. Cuidado, gritou Dante para alguém enquanto ela era transferida para um veículo.
O carro dele, pensou ela. O SUV preto que ele usava quando não queria chamar a atenção. Ele deslizou ao lado dela, mantendo-a aconchegada contra si, com a mão pressionada firmemente contra o ombro dela. O veículo arrancou, e através da névoa da dor, Emily ouviu Dante dar ordens ao motorista. Mount Sinai, entrada oeste. Ligue antes. Quero o melhor cirurgião traumatologista deles pronto. Senhor, eles estão a perguntar sobre a natureza da lesão. Ferimento de bala no ombro esquerdo. Ela perdeu uma quantidade significativa de sangue, mas ainda está consciente. A voz de Dante era clínica, quase distante, mas a sua mão apertou Amélia com mais força. Diga-lhes que, se ela não receber cuidados imediatos, vou incendiar aquele hospital. Aquela ameaça casual de violência deveria tê-la assustado. Em vez disso, ela achou quase reconfortante. Este era Dante sendo Dante, assumindo o controlo, exigindo o impossível, dobrando o mundo à sua vontade. Emily, a sua voz baixou, destinada apenas a ela. Ela forçou os olhos a abrir, encontrando o seu olhar. Por que fizeste isso? Ela conseguiu mover os lábios, soltando palavras que eram apenas um sussurro. Tinha que proteger-te. Algo se quebrou na sua expressão. Sua mulher tola, corajosa, impossível. Não mereço ser protegida. Não assim. Não à custa de... Ele parou. O seu maxilar cerrou-se. Vais sobreviver a isto. Entendes-me? Não podes ir embora. Não vou permitir. Apesar de tudo, apesar da dor que consumia o seu corpo, Emily sentiu os lábios curvarem-se ligeiramente. Mesmo agora, Dante Moretti estava a dar ordens ao próprio universo. O hospital apareceu à vista e o SUV parou bruscamente na entrada, onde uma equipa de trauma já aguardava. Dante carregou a ele mesmo, recusando-se a deixar os paramédicos levá-la até que ele próprio a colocasse na maca. Ferimento de bala, ombro esquerdo. Aproximadamente 15 minutos atrás, ele relatou com a precisão de alguém acostumado a dar informações críticas sob pressão. Ela tem entrado e saído do estado de consciência. Pulsos fracos, mas estáveis. Uma médica, jovem, de aparência competente, acenou com a cabeça bruscamente. Nós assumimos a partir daqui, Sr. Moretti. Eu vou com ela, senhor. Lamento, mas não podemos permitir. Eu vou com ela. Não era um pedido. A sua mão ainda segurava a lá de Emily e ela podia sentir um leve tremor nela. O único sinal externo de como ele estava realmente afetado. A médica pareceu reconhecer que discutir era inútil. Tudo bem, mas terá que ficar para trás e nos deixar trabalhar. Correram por corredores que se confundiam, com o pessoal médico a gritar números e termos que Emily só compreendia parcialmente. Ela manteve os olhos em Dante, usando o rosto dele como âncora para se manter consciente. Ele caminhava ao lado da maca, sem nunca soltar a mão dela, com uma expressão de determinação sombria. Na entrada da sala de operações, finalmente tiveram de se separar. Uma enfermeira de rosto gentil e mãos delicadas, cuidadosamente retirou a mão de Emily da de Dante. Cuidaremos muito bem dela, Sr. Moretti, prometeu a enfermeira. Mas agora precisa deixar-nos trabalhar. Dante parecia querer discutir, exigir o impossível novamente, mas em vez disso, inclinou-se perto do ouvido de Amélia. Lute, sussurrou com a voz áspera. Lute para voltar para mim, Emily Carter. É uma ordem. Ela queria responder, prometer que o faria, mas a escuridão estava a puxá-la com muita força agora. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi o rosto de Dante, transformado por uma emoção que ela nunca imaginou ver ali. Ele parecia completamente perdido. A sala de espera da ala cirúrgica do Mount Sea nunca tinha recebido Dante Moretti antes. Ele era um homem acostumado a escritórios em coberturas e clubes privados, a lugares onde controlava todas as variáveis. Mas agora estava sentado numa cadeira de plástico desconfortável, com as mãos entrelaçadas entre os joelhos, olhando para o nada. Ainda estava coberto com o sangue dela. Tinha secado nas suas mãos, manchado a sua camisa branca, marcado-o de uma forma que o deixava enjoado até o âmago. Marcos chegou em 20 minutos, acompanhado por 3 dos seguranças mais confiáveis de Dante. Eles assumiram posições ao redor da sala de espera, formando um círculo protetor que mantinha os curiosos afastados e garantia a privacidade. O que aconteceu com os Castellanos? Dante perguntou, com voz monótona. Marcos sentou-se na cadeira ao lado dele.
O atirador está sob custódia. Nossa custódia. Victor e o seu outro associado tentaram fugir. Não conseguiram sair do edifício. Também estão detidos. Dante acenou com a cabeça lentamente. Ótimo. Quero saber tudo. Quem ordenou isso? Por quê? O que esperam conseguir? Tudo. Já estamos a trabalhar nisso. Marcos assegurou-lhe. Mas Dante, neste momento, isso não é o que importa. O que importa é... O que importa é que uma mulher se atirou à frente de um projétil destinado a mim. Dante interrompeu-o com a voz subitamente aguda. O que importa é que a minha secretária, uma civil que não tinha nada a ver com isto, está agora a ser operada porque eu não a protegi. Tu não sabias. Eu devia saber. Dante levantou-se de um salto, incapaz de ficar mais tempo sentado. Victor Castellaniano a pedir uma reunião aqui em vez de em terreno neutro, a querer discutir o projeto da Zona Ribeirinha pessoalmente, quando há semanas que estávamos a negociar através dos canais habituais. Eu deveria ter percebido. Eu deveria ter percebido que algo estava errado. Marcos permaneceu em silêncio, sabendo que Dante precisava resolver isso. 3 anos, continuou Dante, andando de um lado para o outro na pequena sala de espera. 3 anos ela trabalhou para mim. 3 anos de eficiência perfeita. Discrição perfeita. Perfeita. Ele parou, passando a mão pelo cabelo. Um gesto tão diferente de sua compostura habitual que Marcos ergueu as sobrancelhas. E eu nunca a protegi. Nunca pensei que ela pudesse precisar de proteção. Ela estava apenas lá, parte do escritório, parte do meu dia. Isso não é verdade, disse Marcos baixinho. Você sempre foi cuidadoso com a segurança dela, os protocolos de segurança, a verificação de antecedentes de qualquer pessoa que entrasse em contato com ela. Claramente não cuidadoso o suficiente. A voz de Dante estava amarga. Ela se jogou na frente de uma arma, Marcos, sem hesitar, sem pensar. Ela simplesmente agiu. Ele fechou os olhos e a imagem se repetiu atrás de suas pálpebras. Os olhos castanhos de Emily se arregalando. Seu corpo se movendo, colocando-se entre ele e o perigo. Por que ela faria isso? Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Depois respondeu com cautela. Talvez você devesse perguntar isso a ela quando ela acordar. Se ela acordar, quando? Marcos corrigiu com firmeza. Dante, sabes tão bem quanto eu que Amélia Carter não é do tipo que desiste. Ela é uma das pessoas mais fortes que já conheci, mesmo que essa força seja discreta. Dante queria acreditar nisso, mas a imagem dela no chão, o sangue a acumular-se debaixo dela, a pele a empalidecer, os olhos a lutarem para focar, assombrava-o. As horas passaram. Dante recusou-se a sair, recusou-se a comer, recusou-se a fazer qualquer coisa além de esperar. Marcos geria a crise da sala de espera, fazendo chamadas discretas, coordenando com o seu pessoal, garantindo que o resto do império empresarial de Dante continuasse a funcionar, mesmo com o seu líder paralisado. Quando a noite caiu sobre a cidade, um cirurgião finalmente apareceu, ainda com a bata. Dante levantou-se instantaneamente. Senhor Momoretti, como ela está? A cirurgiã, Dona Patrícia Chen, de acordo com o crachá de identificação, parecia cansada, mas ofereceu um pequeno sorriso. Ela está estável. A cirurgia correu bem. O projétil entrou no ombro esquerdo sem atingir as artérias principais, mas causando danos significativos nos tecidos. Reparamos o que pudemos, mas ela precisará de fisioterapia intensiva para recuperar a função total do braço. Mas ela vai sobreviver. A voz de Dante mal passava de um sussurro. Ela vai sobreviver, confirmou a doutora Chen. Ela perdeu muito sangue e as próximas 48 horas serão críticas. Mas, se não houver complicações, ela deve se recuperar totalmente. O alívio que inundou Dante foi tão intenso que quase o fez cair de joelhos. A mão de Marcos apareceu no seu ombro, estabilizando-o. Quando posso vê-la? Perguntou Dante. Ela está em recuperação agora. Será transferida para a UTI dentro de 1 hora. Normalmente, só permitimos a família imediata, mas dadas as circunstâncias... O Dr. Chen olhou para a segurança, compreendendo claramente que Dante Moretti não era alguém que aceitasse restrições normais. Vou garantir que o deixem entrar. Mas, Sr. Moretti, ela ficará inconsciente por mais algumas horas. Só a anestesia. Não me importo, preciso de vê-la.
O Dr. Chen acenou com a cabeça. Uma enfermeira virá buscá-lo quando ela estiver mais estável. 45 minutos depois, Dante estava ao lado da cama de Emily na UTI. Ela parecia incrivelmente frágil contra os lençóis brancos. Seu cabelo escuro estava espalhado pelo travesseiro, seu rosto pálido. Máquinas emitiam um bip suave ao seu redor, monitorando os seus sinais vitais, e um soro intravenoso alimentava o seu braço com fluidos. O ombro esquerdo estava fortemente enfaixado e o braço preso contra o peito. Mas ela respirava, estava viva. Dante afundou na cadeira ao lado da cama, as pernas finalmente cedendo após horas de tensão. Ele mandou Marcos para casa e a equipa de segurança para os seus postos. Agora eram apenas os dois. Naquela sala silenciosa, com seu cheiro de esterilização e iluminação suave, ele estendeu a mão com cuidado, segurando a mão direita dela com as duas mãos. A pele dela estava fria, mas não gelada, e o pulso estava estável sob os dedos dele. Emily, ele disse suavemente, mesmo sabendo que ela não podia ouvi-lo. Sua mulher tola e corajosa. O que você estava pensando? Mas ele sabia. Mesmo enquanto perguntava, ele sabia. Ela estava a pensar a mesma coisa que ele pensaria se as posições fossem invertidas. Que algumas coisas valiam a pena proteger, independentemente do custo. A compreensão tomou conta dele como um peso. Durante 3 anos, Emily Carter tinha sido uma constante na sua vida. Não apenas a sua secretária, mas a pessoa que conhecia a sua agenda melhor do que ele, que antecipava as suas necessidades, que fazia o seu mundo caótico funcionar sem problemas. Ela tinha estado presente durante crises empresariais e tempestades pessoais. Sempre calma, sempre competente, sempre presente. E ele tinha dado isso como garantido. Tinha dado ela como garantida. Desculpa, sussurrou ele, passando o polegar pelos nós dos dedos dela. Desculpa por não ter protegido-te. Desculpa por não ter percebido o que estavas disposta a fazer. Desculpa por não ter feito o quê? Dizer-lhe que ela era importante. Dizer-lhe que, algures ao longo do caminho, entre os cumprimentos matinais e as sessões de trabalho até tarde da noite, entre a sua competência silenciosa e os seus sorrisos subtis, ela se tinha tornado essencial para ele de uma forma que nada tinha a ver com o trabalho. Dante Moretti tinha construído o seu império sabendo o que queria e indo atrás disso. Mas, sentado ali, segurando a mão de uma mulher que tinha levado um projétil por ele, percebeu que tinha sido um tolo. Ele sabia o que queria há mais tempo do que admitia a si mesmo. Ele apenas era muito controlado, muito cuidadoso, com muito medo da única coisa que não podia controlar. A conexão humana. Uma conexão verdadeira e genuína com alguém que enxergasse além do poder e da reputação e visse o homem por trás disso. Quando acordares, disse ele com a voz rouca, as coisas vão mudar, Emily. Vou garantir que estejas protegida. Realmente protegida. E vou contar-te, ele parou, as palavras presas na garganta. Mas ela não conseguia ouvi-lo de qualquer maneira. Haveria tempo mais tarde. Primeiro, ela só precisava de acordar. Dante preparou-se para o que sabia que seria uma longa vigília, sem soltar a mão dela, silenciosamente desejando que ela lutasse para voltar à consciência, voltar para ele. A primeira noite foi a mais longa da vida de Dante Moretti. Ele sentou-se naquela cadeira desconfortável do hospital, as mãos de Emily ainda entrelaçadas nas suas, observando o movimento constante do peito dela. Cada respiração que ela dava parecia um pequeno milagre, um desafio ao universo que tentara levá-la dele. As máquinas à sua volta emitiam um sinal sonoro rítmico, um som que deveria ser irritante, mas que em vez disso se tornou um conforto, uma lembrança de que ela ainda estava ali, ainda lutando. O amanhecer despontou sobre a cidade de Nova York. A pálida luz do inverno penetrava pela janela do quarto do hospital. Dante não tinha dormido, não conseguia dormir. Sempre que fechava os olhos, via aquele momento novamente. A mão do homem a enfiando na sua jaqueta. O corpo de Amélia a mover-se, o impacto que a roubou da consciência. Uma batida suave na porta tirou-o dos seus pensamentos. Uma enfermeira entrou, a mesma mulher de rosto gentil da noite anterior, com um crachá que dizia Sarah Mitchell, RN. Senhor Moretti, disse ela gentilmente. Preciso verificar os sinais vitais dela e trocar a intravenosa. Pode sair um momento, tomar um café. Vou ficar.
A sua voz estava rouca por falta de uso, mas firme. Sarah acenou com a cabeça, como se não esperasse outra coisa. Ela movimentou-se ao redor da cama com eficiência experiente, verificando monitores, ajustando tubos, fazendo anotações num tablet. Os números dela parecem bons, disse ela, e Dante sentiu parte da tensão nos ombros diminuir. O Dr. Chen fará a sua ronda em cerca de 1 hora, mas até agora tudo está a progredir como esperávamos. Quando ela vai acordar? Varia de paciente para paciente. A anestesia deve estar a passar, mas o corpo dela passou por um trauma significativo. Às vezes, o cérebro nos mantém inconscientes por mais tempo para permitir a cura. A expressão de Sarah era solidária. Mas eu vi como você está a segurar a mão dela. E eu faço isso há tempo suficiente para saber que essa conexão é importante. Continue a falar com ela. Mesmo que ela não consiga responder, ela pode ouvir-te. Depois que Sarah saiu, Dante deu por si a estudar o rosto de Emily com mais atenção. Em 3 anos a trabalhar juntos, ele olhou para ela milhares de vezes, mas sempre no contexto do trabalho. Sempre com aquela distância profissional que mantinha com todos. Agora, com essa distância eliminada pela crise, ele realmente a viu. Ela tinha uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, quase invisível. Uma leve camada de sardas no nariz que a maquilhagem normalmente escondia. Linhas de expressão nos cantos dos olhos que revelavam uma cordialidade que ela costumava esconder atrás da cortesia profissional. Ela era linda. Ele sempre soube disso de uma forma abstrata. Mas era mais do que isso. Havia algo inerentemente bom em Amelia Carter. Algo puro que tinha sobrevivido apesar de trabalhar no seu mundo sombrio. Nunca te contei sobre o primeiro dia em que começaste a trabalhar para mim, disse Dante baixinho, traçando círculos com o polegar nas costas da mão dela. Lembras-te? É claro que ela não podia responder, mas falar parecia necessário, como se ele a estivesse a prender a consciência através das palavras. Usavas um fato azul marinho, conservador, profissional. Tinhas 22 anos e parecias aterrorizada, embora tentasses esconder isso. A agência de trabalho temporário tinha enviado 3 assistentes antes de ti, e todos os 3 se demitiram na primeira semana. Eu também não esperava que durasses. Ele fez uma pausa com um sorriso tênue, tocando os lábios ao recordar. Sentaste-te naquela secretária, e a primeira coisa que fizeste foi reorganizar todo o meu sistema de arquivos sem perguntar, sem permissão. Quando saí do meu escritório e exigi saber o que estava a fazer, olhou-me diretamente nos olhos e disse: Sr. Moretti, com todo o respeito, o seu sistema organizacional era ineficiente. Implementei uma nova estrutura que reduzirá o tempo de recuperação em aproximadamente 40%. Gostaria que eu explicasse a metodologia? Foi a audácia que chamou a sua atenção. Todos os outros tratavam-no com medo ou deferência bajuladora. Mas essa jovem, recém-saída da faculdade, olhou para o caos e simplesmente o corrigiu sem medo, sem pedir aprovação. Eu deveria ter te demitido na hora por esse nível de insubordinação, continuou Dante com voz suave. Em vez disso, disse-te que tinhas até o final do dia para provar que o teu sistema funcionava melhor do que o meu. Lembras-te do que disseste? A memória estava nítida em sua mente. Emile lhe endireitou os ombros, encarou o seu olhar desafiador e respondeu com perfeita calma. Não vou precisar até o final do dia, Sr. Moretti. Dê-me 2 horas e eu mostrarei que eficiência não é insubordinação. É excelência. Ela estava certa, é claro. Ao meio-dia, o escritório dele estava a funcionar mais bem do que em meses. No final da semana, ele a contratou efetivamente. No final do mês, ele deu-lhe um aumento e ampliou as suas responsabilidades. E em algum momento, ela tornou-se indispensável. Marcos chegou às 7h30, carregando uma sacola com roupas e um café que cheirava como a mistura cara da reserva particular de Dante. Você está com péssima aparência, disse Marcos sem rodeios, colocando o café na mesinha ao lado da cadeira de Dante. Obrigado pela observação. Trouxe roupas limpas para você. Há um banheiro privativo no fim do corredor onde você pode tomar banho e se trocar. Quando Dante abriu a boca para protestar, Marcos levantou a mão. Ela está estável. Ficarei com ela. 20 minutos, Dante. Você não será útil para ela se desmaiar de exaustão. Dante queria discutir, mas Marcos estava certo. Ele ainda estava a usar a camisa manchada de sangue de ontem e podia sentir a sujeira do hospital a se acumular na sua pele.
Relutante, ele soltou a mão de Amélia e levantou-se. Se alguma coisa mudar, você saberá imediatamente, prometeu Marcos. O banho foi rápido e eficiente. Dante esfregou as evidências físicas do trauma de ontem, embora o peso emocional permanecesse. Marcos trouxe um dos seus ternos padrão de trabalho, cinza carvão, camisa branca e gravata escura. O uniforme familiar ajudou-o a sentir-se um pouco mais no controle, mesmo com o seu mundo ainda virado do avesso. Quando voltou para o quarto, Marcos estava sentado na cadeira que Dante havia deixado vazia, mas a sua expressão havia mudado para algo mais sério. Precisamos de conversar sobre o que vai acontecer a seguir, disse Marcos baixinho. Dante voltou para o seu lugar ao lado da cama de Emily, segurando a mão dela novamente antes de responder. Conte-me o que descobriu. O homem que disparou chama-se Carlo Russo. Ele é um contratado, não afiliado diretamente à família Castellano, o que é interessante. Victor Castiano jura que não ordenou o ataque, que Russo foi inserido na sua equipe de segurança sem o seu conhecimento. Acredita nele? Marcos hesitou. Na verdade, acredito. Victor está apavorado, e não apenas por sua causa. Alguém armou isso para parecer uma operação dos Castellano. A questão é, por quê? E quem se beneficia com você indo atrás deles? Dante cerrou os dentes. Alguém está a tentar iniciar uma guerra. Essa é a minha avaliação. Se você tivesse retaliado imediatamente contra os Castellanos, toda a estrutura de poder da cidade teria se desestabilizado. Outras famílias teriam tomado partido. As alianças teriam se fragmentado. No caos, alguém teria feito a sua jogada. Dante concluiu. Quem? É isso que estamos a tentar descobrir. Mas Dante, isto foi sofisticado. Quem planeou esta agenda de Ano Novo sabia da reunião dos Castellano e sabia como infiltrar-se na segurança do Victor. Esse nível de informação privilegiada sugere alguém próximo de nós. A voz de Dante era fria. Alguém da minha organização. As implicações disso pairavam pesadas no ar. Dante construiu o seu império com base na lealdade e na confiança. Ele escolheu a dedo todos os membros do seu círculo íntimo. A ideia de que um deles o traiu, colocando Emily em perigo, fez o seu sangue gelar. Quero que todas as comunicações dos últimos 6 meses sejam revistas, disse Dante, com a voz assumindo o tom autoritário que construiu a sua reputação. Todas as reuniões, todos os telefonemas, todos os e-mails. Façam uma referência cruzada de todos que tinham conhecimento da minha agenda e das negociações com Castellano. E Marcos, quero que isto seja feito discretamente. Se há um traidor, não quero que saiba que estamos à procura. Já está em andamento, assegurou Marcos. Recrutei as nossas pessoas mais confiáveis. Estamos a ser cirúrgicos quanto a isso. Ótimo. O polegar de Dante traçou os nós dos dedos de Amelie, um gesto reconfortante que se tornara automático. E os Castellanos? Victor ofereceu total cooperação. Ele está tão interessado em descobrir quem comprometeu a sua organização quanto nós. Propus uma aliança temporária, partilha de informações, coordenação das nossas investigações. Ele concordou que era a jogada mais inteligente. Dante sabia que era preciso deixar de lado antigas rivalidades para enfrentar uma ameaça comum. Mas confiar em Victor Castellano, mesmo que temporariamente, deixava um gosto amargo na boca. Tudo bem, mas quero que o nosso pessoal verifique tudo que eles nos derem. Nenhuma informação será aceita sem questionamentos. Entendido? Marcos se preparava para sair. Há mais uma coisa. A mídia está começando a fazer perguntas. Havia testemunhas no prédio, pessoal de limpeza, seguranças. Contivemos a maior parte, mas você sabe como essas coisas funcionam. Eventualmente, algo vazará. Deixe a mídia comigo, disse Dante. A sua função é descobrir quem fez isto. E Marcos, quando os encontrarmos, quero que sejam tratados adequadamente. Marcos acenou com a cabeça, compreendendo a linguagem cautelosa. No mundo de Dante, tratados adequadamente significava muitas coisas, nenhuma delas agradável. Mas tudo era mantido nas sombras, longe do escrutínio público, tratado através de canais que mantinham uma negação plausível. Depois que Marcos saiu, Dante ficou sozinho com Amélia novamente. A doutora Shen fez as rondas prometidas, examinando Ali com profissionalismo meticuloso. Tudo parece bem, Sr. Moretti, disse ela, fazendo anotações no seu tablet.
O corpo dela está a responder bem ao tratamento. A ferida não mostra sinais de infecção e os sinais vitais estão estáveis. Estou otimista quanto à sua recuperação. Quando ela acordará? Salvo complicações, espero que ela recupere a consciência nas próximas 12 a 24 horas. Cada pessoa é diferente, mas o corpo dela parece estar a cicatrizar bem. Era uma boa notícia, mas Dante não acreditaria realmente nisso até ver os olhos castanhos de Emily se abrirem novamente. O dia passou num estranho estado de suspensão. Dante conduziu os negócios a partir do quarto do hospital. Marcos levava-lhe documentos para analisar, atualizações sobre vários projetos, decisões que não podiam esperar. Mas a sua atenção estava dividida, sempre voltando para a mulher na cama ao seu lado. Por volta do meio-dia, ele deu por si a falar com ela novamente. "Lembra-se da aquisição da Reynolds?" perguntou ele, com voz baixa no silêncio do quarto. Há cerca de 18 meses, aquela fusão desastrosa que quase nos custou milhões. Tinha sido uma negociação brutal. A família Reynolds queria vender a sua cadeia de hotéis boutique, mas a due diligence revelou problemas. Questões estruturais, disputas laborais e irregularidades financeiras. A maior parte da equipa de Dante aconselhou desistir. "Foi você quem encontrou a solução", continuou Dante. "Passou um fim de semana inteiro a analisar os contratos, cruzando todas as informações. Na segunda-feira de manhã, entrou no meu escritório e apresentou um plano de reestruturação que resolveria todos os problemas e ainda tornaria a aquisição lucrativa." Ele lembrava-se da forma como ela o apresentou. Calma, meticulosa, brilhante, sem ego, sem exigir reconhecimento. Apenas com pura competência e a confiança tranquila que vinha de saber que estava certa. Perguntei-lhe por que eu tinha feito. A aquisição não era da sua responsabilidade. Podia ter deixado que fracassasse e ninguém a teria culpado. Lembra-se do que disse? As palavras dela ecoavam na sua memória. "Porque confiou em mim com acesso à informação, Sr. Moretti. Essa confiança não é algo que eu leve de ânimo leve. Se posso ajudar a tornar esta empresa mais forte, por que não o faria?" Confiança. Com a Emily, tudo se resumia sempre à confiança. Ela nunca traiu uma confidência, nunca partilhou informações que não devia, nunca usou a sua posição para ganho pessoal. Num mundo onde a lealdade era comprada e vendida, onde todos tinham um interesse, a Emily Carter era refrescantemente e frustrantemente genuína. Eu dei-lhe um bônus por isso. Dante disse que foi um bônus substancial. Você tentou recusá-lo. Disse que estava apenas a fazer o seu trabalho. Ele abanou a cabeça, com um leve sorriso nos lábios. Eu praticamente tive que ordenar que você aceitasse. E então você doou metade para um fundo de bolsas de estudo para estudantes de administração. Marcos me disse, acho que você não percebeu que eu descobriria. Houve dezenas de momentos como esse ao longo dos 3 anos. Pequenas coisas que se somaram para pintar um retrato de quem eu realmente era. Competente, compassiva, íntegra. E Dante, tolo que era, manteve-a à distância. Manteve aquela distância profissional mesmo quando dependia cada vez mais dela. Disse a si mesmo que era apropriado, que era necessário, que o seu mundo era perigoso demais para deixar alguém realmente se aproximar. Ontem provou o quanto ele estava errado. O perigo a encontrou de qualquer maneira, e agora ela estava deitada numa cama de hospital porque ele não a protegeu. Sinto muito, ele sussurrou, levando a mão dela aos lábios. Sinto muito, Emily. A noite trouxe outra visita de Marcos, desta vez com informações mais substanciais. Nós reduzimos as possibilidades, ele disse, mantendo a voz baixa. Há apenas 3 pessoas que tinham acesso à sua agenda e aos detalhes da negociação com Castellano. Uma delas sou eu. Não és tu, disse Dante categoricamente. Agradeço o voto de confiança, mas precisamos de ser minuciosos. As outras 2 são Anthony Ritchie, da tua equipa de segurança, e James Chan, da equipa jurídica. A mente de Dante correu pelas implicações. Anthony estava com ele há 5 anos e tinha-lhe salvado a vida em 2 ocasiões diferentes. James era mais recente, apenas 18 meses, mas tinha sido cuidadosamente avaliado antes de ser trazido para a organização. Qual é o teu instinto? Perguntou Dante. James, disse Marcos imediatamente. A lealdade de Anthony é inquestionável. Mas James, ele é ambicioso, inteligente, sempre buscando mais responsabilidade,
mais acesso. E há 6 semanas, ele fez uma viagem pessoal a Atlantic City. Pagou em dinheiro, sem rastro de cartão de crédito. Pode não ser nada, mas é suspeito, concluiu Dante. O que sabemos sobre os seus movimentos na semana passada? Ele tem sido cuidadoso, nada abertamente suspeito. Mas obtivemos os seus registros telefônicos. Ele tem usado aplicações de mensagens encriptadas. Mais uma vez, não é necessariamente condenatório, mas combinado com tudo o resto. Traga-o aqui, ordenou Dante calmamente. Quero falar com ele pessoalmente. Dante, se ele é o responsável pela fuga de informação, ao confrontá-lo diretamente, quero olhar nos seus olhos. Dante interrompeu-o. Quero ver se ele tem a audácia de mentir na minha cara. Organize para amanhã em algum lugar privado. E Marcos, quero segurança lá, mas fora de vista. Se ele fugir, quero que seja contido imediatamente. Depois que Marcos saiu para fazer os preparativos, Dante voltou sua atenção para Emily. O sol se pusera, banhando o quarto com a luz suave do abajur. Ele estava ali há mais de 24 horas e o cansaço começava a afetá-lo, mas ele se recusava a sair. Tu dirias que estou sendo irracional. Ele disse para ela, que dormia. Tu provavelmente já terias coordenado uma rotação de pessoas para ficar de vigia, para que eu pudesse descansar. É isso que tu fazes. Tu cuidas das coisas. Cuidas de mim mesmo quando não percebo que preciso. Uma memória surgiu, nítida e clara. Tinha sido há cerca de 1 ano, durante uma aquisição particularmente estressante. Dante trabalhava 18 horas por dia, mal comia, vivendo à base de café e determinação. Ele estava no escritório, tarde da noite, quando Emily apareceu com uma refeição de verdade. Não era comida de delivery, mas algo que ela claramente tinha feito. Canja de galinha, pão fresco, salada. Precisa de comer, Sr. Reddy, disse ela, colocando a comida na secretária dele com aquela autoridade calma que ela exercia tão bem. Comida de verdade, não cafeína e antiácidos. Ele ficou irritado no início, pronto para mandá-la embora. Mas algo na expressão dela o impediu. Uma preocupação genuína que ia além da obrigação profissional. Foi você que fez isso? Perguntou ele. Sim, receita da minha avó. É bom para o estresse. Ela sorriu ligeiramente. Considere isso cuidados de saúde preventivos. Um chefe doente é um chefe ineficiente. Ele comeu a sopa e estava deliciosa, reconfortante de uma forma que ele não sentia há anos. Quando ele lhe agradeceu no dia seguinte, ela simplesmente acenou com a cabeça e passou para a próxima tarefa, como se cuidar dele fosse apenas mais um item na sua lista de tarefas. Mas não era, pois não? Dante percebia isso agora. Aqueles pequenos gestos, as refeições, a maneira como ela ajustava em sua agenda para garantir que ele dormisse o suficiente durante períodos de crise, a maneira como ela lidava com os problemas antes que eles chegassem até ele, não eram apenas excelência profissional. Eram cuidados, genuínos e oferecidos de graça. E ele estava tão focado em manter limites que nunca reconheceu isso. Nunca deixou que ela soubesse que ele percebia, que ele apreciava, que em algum momento ela se tornou mais do que apenas sua secretária. Quando acordares, Dante disse suavemente, vou contar-te tudo. Chega de distância profissional. Chega de fingir. Não vejo o que fazes, quem és. Colocas-te em perigo por mim, Emily. O mínimo que posso fazer é ser honesto contigo sobre o que isso significa para mim. As máquinas continuavam a emitir os seus bips constantes. O peito de Emily Lee subia e descia num ritmo tranquilo, e Dante mantinha-se vigilante, cuidando da mulher que se tinha tornado, sem que nenhum dos dois tivesse realmente pretendido, a pessoa mais importante da sua vida. O segundo dia trouxe melhorias incrementais. O Dr. Chen informou que o corpo de Emily Lee estava a recuperar bem, que os seus sinais vitais continuavam a fortalecer-se, mas ela ainda não tinha acordado, e isso preocupava Dante mais do que ele queria admitir. É normal, assegurou-lhe Sarah, a enfermeira, durante uma das suas verificações regulares. Alguns pacientes precisam apenas de mais tempo. O corpo dela passou por um trauma grave. O cérebro é protetor. Mantém-nos inconscientes até estar convencido de que estamos prontos para lidar com a consciência novamente. Mas ela vai acordar.
Todos os sinais apontam para sim, Sr. Moretti. Precisa de ser paciente. A paciência nunca foi o forte de Dante. Ele era um homem de ação, alguém que moldava o mundo à sua vontade através da força de personalidade e do planeamento estratégico. Mas aqui, neste quarto de hospital, ele estava impotente. Tudo o que podia fazer era esperar e ter esperança. A reunião com James Chen estava marcada para aquela tarde. Dante pediu a Marcus que providenciasse uma enfermeira de confiança para ficar com Emily enquanto ele estivesse fora. Recusou-se a deixá-la completamente sozinha. O local da reunião era uma das suas propriedades privadas, um edifício de tijolos vermelhos no Brooklyn que era usado para discussões delicadas. James chegou parecendo nervoso, o que poderia significar culpa ou simplesmente a ansiedade natural de ser convocado por Dante Moretti. Ele tinha cerca de 30 anos, estava bem vestido e tinha o tipo de comportamento refinado que vem de faculdades de direito caras e treinamento corporativo. James, Dante o cumprimentou, com voz neutra. Obrigado por ter vindo. Claro, Sr. Moretti, fiquei triste ao saber sobre a Srta. Carter. Como ela está? Era a coisa certa a dizer, mas Dante estava a ouvir mais do que palavras. Ele observava a linguagem corporal de James. As microexpressões que podiam revelar a verdade ou o engano. Ela está estável, a recuperar. Dante apontou para uma cadeira. Por favor, sente-se. Preciso fazer algumas perguntas sobre a negociação com o Castellano. James sentou-se e Dante notou o leve tremor nas suas mãos quando as colocou nos braços da cadeira. Certamente, o que precisar. Quem sabia especificamente sobre a reunião? Quem na nossa organização tinha acesso aos detalhes? Hora, local, participantes? Bem, você e Marcos, obviamente. Anthony saberia por motivos de segurança. Eu estava a lidar com a documentação legal, então eu sabia. E a Sra. Carter saberia, já que ela gerenciava a sua agenda. Mais alguém? James hesitou, e nessa hesitação, Dante viu algo passar pelo seu rosto. Medo, James, disse Dante baixinho, mas com um tom que fez o jovem recuar. Vou fazer uma pergunta e quero que pense com muito cuidado antes de responder, porque as consequências de mentir para mim agora são graves, entende? Sim, senhor. Partilhou informações sobre essa reunião com alguém fora da nossa organização? A cor sumiu do rosto de James. As suas mãos apertaram os braços da cadeira com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. Por um longo momento ele não disse nada, e Dante podia praticamente ver a batalha interna se desenrolando. Confessar ou tentar manter a mentira. Finalmente, os ombros de James caíram. Eu não sabia, sussurrou ele. Juro, Sr. Moretti, eu não sabia o que eles estavam a planear. A expressão de Dante não mudou, mas internamente a raiva ardia forte e intensa. Explique tudo agora. A história saiu em frases apressadas e desesperadas. James tinha sido abordado há 6 meses por alguém que afirmava representar uma empresa de desenvolvimento rival. Eles ofereceram-lhe dinheiro por informações. Apenas inteligência empresarial, disseram eles, detalhes sobre aquisições, estratégias de negociação, nada que prejudicasse ninguém, garantiram-lhe. Apenas espionagem corporativa, do tipo que acontecia todos os dias. Eu sei que foi errado, disse James, infeliz. Eu sabia disso desde o início, mas eu tenho dívidas de estudante, as contas médicas da minha mãe. Eles ofereceram-me tanto dinheiro e eu pensei que eram apenas informações sobre negócios. Eu nunca imaginei. A sua voz falhou. A Srta. Carter se magoar. Isso nunca deveria ter acontecido. Eu nunca faria isso. Quem o abordou? A voz de Dante era gelada. Um homem chamado Robert Sullivan. Ele disse que trabalhava para o Titan Development Group. Mas depois do que aconteceu, tentei encontrá-lo. E Sr. Moretti, a Titan Development não existe. É uma empresa de fachada. Tudo foi uma armadilha e eu fui burro o suficiente para cair nela. Dante absorveu essa informação. A sua mente já estava a processar as implicações. Alguém criou um esquema elaborado para comprometer James e obter informações para orquestrar um ataque que parecesse ter vindo dos Castellanos. Não se tratava apenas de eliminar Dante. Tratava-se de desestabilizar toda a estrutura de poder. Você vai contar tudo a Marcos, disse Dante, controlando cuidadosamente a voz. Apesar da raiva fervilhando por baixo de cada reunião, cada informação que você compartilhou, cada detalhe que você consegue lembrar sobre esse Robert Sullivan.
Você vai cooperar totalmente com a nossa investigação. Em troca, a sua vida será poupada. Os olhos de James arregalaram-se com uma esperança desesperada. Obrigado, Sr. Moretti, obrigado. Juro que vou, no entanto, Dante continuou, interrompendo-o. Já não trabalha para mim. Será acompanhado para recolher os seus pertences pessoais sob supervisão. Assinará os acordos de confidencialidade que os nossos advogados prepararem e nunca, em circunstância alguma, falará sobre nada do que aprendeu enquanto esteve na minha organização. Se o fizeres, a misericórdia que estou a mostrar hoje será revogada. Estou a ser claro? Cristalino, senhor. Eu entendo. Mais uma coisa, James. Dante inclinou-se para a frente, os seus olhos cinzentos fixos no jovem. A minha secretária levou um projétil destinado a mim porque alguém usou informações que tu forneceste. Tu podes não ter puxado o gatilho, mas o sangue dela está nas tuas mãos mesmo assim. Terás que viver com isso agora. Saia da minha frente. Depois de James ser escoltado para fora, Marcos juntou-se a Dante na sala. Vamos obter tudo o que pudermos dele, disse Marcos. O nome Robert Sullivan é claramente falso, mas talvez haja algo nas reuniões, nas comunicações, um deslize, um detalhe que nos possa levar a quem está realmente por trás disto. Encontre-os, ordenou Dante. Não me importa quanto tempo demore ou quais os recursos que precisamos de usar. Quem quer que tenha feito isto, quem quer que tenha colocado a Amélia naquela cama de hospital, quero que seja encontrado. Considere feito. Dante voltou ao hospital quando o sol se punha no segundo dia. A enfermeira de confiança informou que não havia mudanças, mas que os sinais vitais de Emily continuavam fortes. Dante agradeceu-lhe e dispensou-a, retomando a sua posição ao lado da cama. Estamos a fazer progressos, disse ele a Emily, segurando a sua mão novamente. Agora sabemos quem divulgou a informação. Um advogado que trabalha para mim e que foi enganado por alguém mais inteligente do que ele. Vamos seguir a pista. Descobrir quem é realmente o responsável. Ele fez uma pausa, estudando o rosto tranquilo dela. Mas, honestamente, neste momento, não me importo com nada disso tanto quanto deveria. Tudo o que me importa é que acordes. Tudo o resto pode esperar. A admissão pareceu significativa. Dante Moretti, que construíra a sua reputação sempre colocando os negócios em primeiro lugar, nunca deixando que as emoções obscurecessem o seu julgamento, estava pronto para deixar o mundo arder se isso significasse que a mulher nesta cama abrisse os olhos. Preciso que voltes, Emily, disse ele suavemente. Preciso que acordes para que eu possa dizer-te coisas que deveria ter dito há muito tempo, para que eu possa agradecer-te por 3 anos de lealdade e dedicação. Para que eu possa, ele parou com as palavras presas na garganta, para que eu possa dizer-te que te amo. A percepção vinha surgindo nele há dias, mas agora cristalizou-se com perfeita clareza. Ele a amava, não apenas a apreciava, não apenas a valorizava profissionalmente. Ele amava a Miley Carter, a sua força tranquila, a sua integridade, a sua competência, a maneira como ela o desafiava enquanto ainda o apoiava. A maneira como ela tornava a sua vida melhor sem pedir nada em troca. E ele tinha sido cego demais, controlado demais, com medo demais para ver isso até que ela quase morreu. Por favor, acorda, sussurrou ele. Por favor, Emily, tenho tanto para te dizer. Aconteceu às 2h47 da manhã do terceiro dia. Dante tinha lá adormecido na cadeira, com a cabeça apoiada na beira da cama de Emily, as mãos ainda entrelaçadas. Ele estava a sonhar com algo relacionado ao escritório, com Emily a trazer-lhe café e a sorrir daquela maneira sutil que ela tinha, quando um som o trouxe de volta à consciência. As máquinas estavam a apitar mais rápido, de forma diferente. Dante ergueu a cabeça, instantaneamente alerta. Os sinais vitais de Emily estavam a mudar nos monitores, sua frequência cardíaca acelerando, sua pressão arterial caindo. Enquanto ele observava, os alarmes começaram a soar. Emily, ele se levantou, apertando a mão dela com força. Emily, você pode me ouvir? As pálpebras dela tremeram, mas não se abriram. Sua respiração estava difícil, o peito subindo e descendo com esforço visível. A porta se abriu e Sarah entrou correndo, seguida por 2 outras enfermeiras e pelo Dr. Chen, que devia estar fazendo rondas tardias. O que está a acontecer? Perguntou Dante. Mas mesmo enquanto ele perguntava, a equipe médica se aglomerava ao redor da cama,
verificando monitores e ajustando equipamentos. A saturação de oxigênio dela está a cair, disse o Dr. Chen com voz seca e profissional. Possível embolia pulmonar. Precisamos levá-la para fazer exames agora. Senhor Moretti precisa de se afastar. Não, eu sei. A voz da Dra. Chen soou autoritária. Não temos tempo para discussões. Mãos puxaram Dante para trás enquanto a cama era destrancada e começava a se mover em direção à porta. Ele teve um último vislumbre do rosto pálido de Emily antes que a levassem para fora da sala, deixando-o parado no silêncio repentino. Marcos apareceu do nada. Ele devia estar na sala de espera. O que aconteceu? Não sei. A voz de Dante estava vazia. Ela estava estável. E então os alarmes. Disseram algo sobre os pulmões dela. Ela vai ficar bem, disse Marcos. Mas até ele parecia incerto. Os médicos sabem o que estão a fazer. Dante caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade sem realmente vê-las. As suas mãos tremiam. A tremer mesmo. Algo que não acontecia desde que ele era adolescente, enfrentando sua primeira ameaça real. Não posso perdê-la, Marcos, disse ele baixinho. Não posso. Não vai perder. A Emily é uma lutadora. Você sabe disso. Os minutos se estenderam por uma eternidade. Dante andava de um lado para o outro na pequena sala, incapaz de ficar parado, incapaz de pensar em qualquer outra coisa além da Emily lutando para respirar. A Emily em perigo. Emily, possivelmente. Não. Ele recusava-se até a pensar nisso. Finalmente, após o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 45 minutos, a doutora Chen voltou. A sua expressão era séria, mas não devastada, e Dante interpretou isso como um bom sinal. Ela está estável, disse a doutora Chen imediatamente, e Dante sentiu os joelhos quase cederem de alívio. Foi um pequeno coágulo que se formou após a cirurgia. Detetamo-no a tempo e administramos o tratamento. Ela está a tomar anticoagulantes e estamos a monitorizá-la de perto. Mas ela deve ficar bem. Posso vê-la? Estão a levá-la de volta para a UCI agora. Dê-lhes 10 minutos. A expressão da doutora Chen suavizou-se ligeiramente. Senhor Moretti, sei que isto tem sido assustador, mas complicações como esta, embora graves, não são incomuns após este tipo de trauma. Estamos a controlar a situação. Ela vai recuperar. Quando Dante finalmente foi autorizado a entrar no quarto, Emily parecia ainda mais frágil do que antes, com equipamentos de monitorização adicionais à volta da cama, mas respirava com mais facilidade, o peito subindo e descendo num ritmo mais natural. Dante afundou-se na cadeira e pegou cuidadosamente na mão dela novamente. Assustaste-me, disse ele com a voz embargada pela emoção. Não faças isso de novo, Emily. Eu consigo lidar com muitas coisas, mas não consigo lidar com a ideia de te perder. As máquinas emitiam o seu ritmo constante. Emily continuava a dormir, inconsciente da sua vigília, inconsciente de como tinha virado o mundo dele de cabeça para baixo. Dante acomodou-se mais uma vez, determinado a não sair do seu lado, até que ela abrisse os olhos e voltasse para ele. Luta, sussurrou ele, ecoando as suas palavras de dias atrás. Continua a lutar, Emily. Estou aqui. Não vou a lado nenhum. E no silêncio do quarto do hospital, com o amanhecer a aproximar-se e a cidade a começar a agitar-se lá embaixo, Dante Moretti fez uma promessa silenciosa. Quando Emily Carter acordasse, tudo mudaria. Ele garantiria que ela soubesse exatamente o que significava para ele, exatamente o quanto ele a valorizava. Não apenas como sua secretária, mas como a mulher que, de alguma forma impossível, conquistara o seu coração cuidadosamente guardado. Ele só precisava que ela acordasse. A primeira coisa de que Amélia se apercebeu foi a dor. Uma dor surda e persistente no ombro esquerdo que parecia irradiar por todo o seu corpo. A segunda coisa foi a luz, demasiado brilhante mesmo através das pálpebras fechadas, fazendo-a querer recuar para a confortável escuridão da inconsciência. Mas algo a puxava para a frente, impedindo-a de se afastar. Um calor à volta da sua mão direita, uma voz baixa e familiar, a dizer palavras que ela ainda não conseguia distinguir. Concentrou-se nessa voz, usando-a como âncora. Foi preciso um enorme esforço para forçar as pálpebras a abrir. E quando finalmente conseguiu, o mundo era um borrão de branco e cromado e uma luz fluorescente demasiado brilhante. Emily, a voz tornou-se mais nítida e, com ela, um rosto entrou em foco.
Dante Moretti inclinou-se sobre ela, os seus olhos cinzentos arregalados com uma emoção que ela nunca tinha visto antes. Alívio. Puro e avassalador alívio. Emily, consegue ouvir-me? A mão dele apertou a dela, e ela percebeu que era isso que era o calor. A mão dele envolveu a dela como se estivesse a segurar-se com toda a força. Ela tentou falar, mas a garganta estava dolorosamente seca. A voz dela era apenas um sussurro. Dante imediatamente pegou num copo de água com um canudo e levou-o aos lábios dela com uma gentileza surpreendente. Pequenos goles, ele instruiu, e ela obedeceu. A água fria acalmou a sua garganta seca. Após alguns goles, conseguiu dizer com voz rouca. Senhor Moretti, algo passou pelo rosto dele. Era dor? Mas desapareceu tão rapidamente que ela poderia ter imaginado, substituída por aquele controlo cuidadoso que ela conhecia tão bem. Está no hospital, disse ele com a voz firme, apesar da intensidade nos olhos. Está inconsciente há 2 semanas. Lembra-se do que aconteceu? 2 semanas. A mente confusa de Emily Lee lutava para processar isso. Ela tentou juntar as suas últimas memórias claras. O escritório, uma reunião, homens de fato e depois, uma arma, o brilho do metal, um movimento. Eu saltei, sussurrou ela, a memória cristalizando-se. Alguém ia fazê-lo. Eu tinha de o proteger. Dante cerrou os dentes, um músculo a contrair-se na sua bochecha. Sim, teve. E foste baleada por causa disso. A maneira clínica como ele disse isso não combinava com a emoção que girava nos seus olhos. Emily tentou se sentar, mas a dor perfurou o seu ombro e ela ofegou. Não se mexa, disse Dante rapidamente, a sua mão livre pressionando suavemente as costas dela contra os travesseiros. Foste operada. O médico disse que precisas ficar imóvel enquanto cicatrizas. Uma enfermeira apareceu, com um rosto gentil e mãos delicadas, verificando os monitores ao redor da cama de Emily. Bem-vinda de volta, senhorita Carter. Sou Sarah. Você nos deu um grande susto. Como está se sentindo? Cansada? Emily conseguiu dizer. E dói. Isso é normal, vou chamar o médico. Shannon vai ajustar a sua medicação para a dor. Sarah sorriu calorosamente. Mas devo dizer que estamos todos muito felizes por ver esses olhos abertos. Especialmente o Sr. Moretti aqui. Ele não saiu do seu lado em 2 semanas. O olhar de Amélia voltou-se para Dante. Olhando para ele agora, ele parecia exausto. Olheiras sob os olhos, sua aparência normalmente imaculada ligeiramente desgrenhada. Seu terno estava amarrotado de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Ele realmente tinha estado aqui o tempo todo? Depois que Sarah saiu para buscar o médico, o silêncio se estendeu entre eles. Dante ainda segurava a mão dela, o polegar traçando inconscientemente padrões na pele dela. Você deveria estar a descansar, disse Emily baixinho. Não ficar aqui. Tenho certeza de que Marcos poderia ter coordenado tudo. Emily, Dante a interrompeu, a voz áspera. Pare! Pare de ser tão altruísta por um minuto. Ela pestanejou, surpreendida pela intensidade do seu tom. Tu levaste com um projétil por mim, continuou ele, cada palavra cuidadosamente controlada. Quase morreste. Estiveste em coma durante 2 semanas. E a primeira coisa que fazes quando acordas é preocupar-te se eu tenho descansado o suficiente. Desculpa. Eu simplesmente não peço desculpa. A sua mão apertou a dela quase desesperadamente. Não tens nada pelo que pedir desculpa. Se alguém deve pedir desculpa, sou eu. Eu falhei em proteger-te. Coloquei-te em perigo só por ter-te naquela sala. A culpa é minha. Não. A voz de Amy estava mais forte agora, apesar da exaustão. Foi minha escolha. Eu vi o que estava a acontecer e decidi agir. Você não falhou comigo, Sr. Moretti. Eu tomei a minha decisão. Por quê? A pergunta explodiu dele como se ele a estivesse a reprimir há dias. Por que farias isso? Por que arriscarias a tua vida por mim? Porque te amo, pensou Emily. Mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Mesmo agora, grogue e com dor, ela não conseguia cruzar essa linha. Ele ainda era o seu chefe. Ela ainda era apenas a sua secretária. Nada disso tinha mudado. Mesmo que ela tivesse levado um tiro por ele, quando ela não respondeu, algo na expressão de Dante mudou. Talvez mágoa ou frustração. Mas antes que qualquer um deles pudesse dizer mais alguma coisa, o Dr. Chen chegou com Sarah, e o momento se perdeu em uma enxurrada de exames médicos e perguntas.
Os dias seguintes passaram em uma névoa de recuperação. Emily descobriu que tinha tido uma sorte incrível. O projétil não atingiu artérias importantes, embora tivesse causado danos significativos ao tecido. Ela precisaria de fisioterapia intensiva para recuperar a função total do braço esquerdo. Mas os médicos estavam otimistas quanto à sua recuperação. Dante visitava-a todos os dias, geralmente ficando por horas, mas algo havia mudado entre eles desde aquela primeira conversa. Agora havia uma tensão, um peso de palavras não ditas que pairava no ar. Ele era infalivelmente atencioso, certificando-se de que ela tivesse tudo o que precisava, coordenando com a equipa médica, trazendo-lhe livros e revistas para passar o tempo. Mas aquela emoção crua dos seus primeiros momentos de consciência havia sido novamente trancada por trás do seu comportamento controlado de sempre. Foi Marcos quem finalmente lhe deu uma visão completa do que tinha acontecido enquanto ela estava inconsciente. Dante foi à guerra por ti, disse Marcos sem rodeios, sentado na cadeira de visitantes numa tarde, enquanto Dante atendia uma chamada de negócios lá fora. O homem que tentou magoar-te, as pessoas que planearam isso, ele desmantelou toda a operação deles metodicamente, completamente. O estômago de Emily apertou-se. O que queres dizer? Marcos estudou-a cuidadosamente. Quero dizer que ele usou todos os recursos à sua disposição para descobrir quem era o responsável e garantir que nunca mais pudessem ameaçar-te ou a qualquer outra pessoa. Não foi bonito, Emily, e custou-lhe alianças que levou anos a construir, posições estratégicas que cultivou cuidadosamente. Ele destruiu tudo para te proteger. Mas por quê? A pergunta saiu quase num sussurro. Sou apenas a secretária dele. Estás mesmo a perguntar-me isso? A expressão de Marcos era quase de pena. Emily, és uma mulher inteligente. Certamente já reparaste na maneira como ele olha para ti, na maneira como ele tem olhado para ti, pelo menos no último ano. O coração de Emily batia forte no peito. Marcos, não reparei. Ele ama-te, disse Marcos simplesmente. Ele provavelmente nem percebe o quanto isso é óbvio para todos, exceto para vocês dois. Mas nós, que conhecemos Dante há anos, percebemos a maneira como ele ouve quando falas, a maneira como todo o seu comportamento se suaviza quando entras numa sala. O facto de ele ter passado 2 semanas a dormir numa cadeira de hospital porque não suportava deixar o teu lado. Ele nunca disse nada, sussurrou Emily. Dante não sabe como expressar emoções assim. Ele foi criado num mundo onde os sentimentos são fraquezas a serem exploradas. Mas ações ele entende, e as suas ações têm gritado o que ele sente por ti. Antes que Emily pudesse processar essa revelação, Dante voltou e Marcos mudou de assunto com naturalidade. Mas as palavras ficaram com ela, ecoando em sua mente. Uma semana depois de acordar, Emily foi transferida da UTI para um quarto normal. Ela agora estava sentada, capaz de se alimentar com a mão direita, embora o braço esquerdo permanecesse imobilizado contra o peito. A fisioterapia havia começado, sessões dolorosas em que ela precisava reaprender movimentos básicos, mas ela encarou isso com a mesma determinação com que encarava tudo. Dante chegou uma noite com uma pasta de documentos. Achei que talvez quisesse saber o que tem acontecido com a empresa, disse ele, sentando-se na cadeira ao lado da cama dela. Não precisas de me informar, disse Emily. Estou de licença médica. Tenho a certeza de que a tua assistente temporária está a tratar de tudo. A assistente temporária é adequada, na melhor das hipóteses, respondeu Dante, deixando transparecer um pouco do seu humor seco habitual. Ela não antecipa as minhas necessidades como tu fazes. Ela não reorganiza o meu sistema de arquivos sem permissão. Apesar de si mesma, Emily sorriu levemente. Ainda não consigo acreditar que não me despediste por isso. A melhor decisão que nunca tomei, disse Dante. E havia algo no seu tom de voz que a fez prender a respiração. Ele abriu a pasta, tirando vários documentos. Mas quero discutir uma coisa contigo. O teu papel quando voltares. Quando eu voltar, Emily repetiu. Claro, quando voltares, achaste que eu te substituiria? A expressão de Dante estava quase ofendida. Emily Lien, és insubstituível. Mas depois de tudo o que aconteceu, acho que precisamos fazer algumas mudanças. Ele espalhou os documentos, novos protocolos de segurança, medidas de proteção aprimoradas,
uma reestruturação de como as informações eram compartimentadas dentro de sua organização. Estou a implementar uma revisão completa dos nossos sistemas de segurança, explicou Dante. O que aconteceu contigo revelou vulnerabilidades que eu deveria ter resolvido há anos. A partir de agora, qualquer pessoa em uma posição de confiança terá proteção reforçada. Isso inclui-te, Sr. Moretti. Eu não preciso... Sim, precisas. A sua voz era firme. Tu foste alvejada, Emily. Não aleatoriamente, mas especificamente, porque alguém sabia que magoar-te magoaria a mim. A admissão pairou no ar entre eles. O pulso de Amélia acelerou. O que está a dizer? Dante pousou os documentos e olhou diretamente nos olhos dela. Estou a dizer que se tornou importante para a organização, para mim, e isso faz de si um alvo. Não posso mudar isso, mas posso garantir que estará protegida. Não quero viver como uma prisioneira, disse Emily baixinho, cercada por segurança, incapaz de viver a minha vida normalmente. Não estou a pedir que sejas uma prisioneira. Estou a pedir que me deixes mantê-la segura. O maxilar de Dante apertou-se. Não posso passar por isso novamente, Emily. Ver-te a sangrar no chão do meu escritório, sentar-me ao lado da tua cama de hospital por 2 semanas, imaginando se algum dia acordarias. Não posso. A honestidade crua em sua voz fez a garganta de Emily apertar-se. E se eu disser que não, se eu disser que não quero a segurança reforçada, a equipa de proteção, então respeitarei a tua escolha, disse Dante, embora cada linha do seu corpo sugerisse o quão difícil isso seria para ele. Mas também teria de te pedir para considerares se continuar a trabalhar para mim é a decisão certa. Se não me deixares proteger-te e a tua posição te torna vulnerável, então talvez estejas mais segura noutro lugar. As palavras atingiram Miley como um golpe físico. Tu despedir-me-ias. Eu libertar-te-ia do teu contrato com uma recomendação que te garantiria qualquer cargo que desejasses em qualquer lugar da cidade, esclareceu Dante. Eu garantiria a tua segurança financeira. Mas sim, se isso significasse manter-te segura, eu deixaria-te ir. Emily olhou para ele, vendo o conflito na sua expressão, a luta entre querer mantê-la por perto e querer mantê-la segura. O que quer, Sr. Moretti? Perguntou ela baixinho. Não o que é lógico, não o que é estratégico. O que quer? Por um longo momento, Dante não disse nada. Então, lentamente, estendeu a mão e pegou na mão dela. Não o gesto profissional de conforto que ele oferecera antes, mas algo mais deliberado, mais íntimo. Quero que estejas segura, disse ele com voz baixa. Quero que estejas viva. Quero que olhe para mim sem medo, sem dor. Quero, ele parou, parecendo lutar com as palavras. Quero coisas que não tenho o direito de querer, Emily. O coração dela batia tão forte que ela tinha a certeza de que ele podia ouvi-lo. Como o quê? Como você permanecer na minha vida, não apenas como minha secretária, mas... O polegar de Dante traçou os nós dos dedos dela. O gesto era dolorosamente gentil. Mas também quero que tenhas a opção de partir, se for o melhor para ti, mesmo que me mate deixar-te ir. E se eu não quiser partir, a voz de Emily mal passava de um sussurro. Se eu quiser ficar, apesar do perigo, então aceitas a proteção, disse Dante com firmeza. Não é negociável, porque não vou ver-te magoar novamente. Antes que Emily pudesse responder, a porta do quarto do hospital abriu-se. Marcos entrou com uma expressão séria que imediatamente colocou os dois em alerta. Temos um problema, disse Marcos sem preâmbulos. A família Luciano acabou de enviar uma mensagem. Eles sabem da investigação, sabem que estamos a desmantelar a rede por trás do ataque e alegam que violamos acordos territoriais no processo. Dante levantou-se imediatamente, com toda a sua postura mudando para a presença imponente que Emily conhecia da sala de reuniões. Que tipo de mensagem? Do tipo que sugere que eles estão a planear uma retaliação, disse Marcos com severidade. Exigiram uma reunião amanhã à noite, em território neutro. É uma armadilha, disse Dante categoricamente. Provavelmente, mas se não aparecermos, será um sinal de fraqueza. E fraqueza atrai a agressão de todas as outras famílias da cidade. Emily observou a conversa. A sua mente a mil, a família Luciano. Ela já tinha ouvido esse nome antes no contexto dos negócios de Dante. Eles eram uma das outras grandes organizações de Nova York.
Rivais que mantinham uma paz tensa por meio de limites cuidadosamente negociados. Não pode ir sozinho, disse ela, chamando a atenção dos dois homens. Não estarei sozinho, assegurou Dante. Terei segurança e Marcos estará lá. Isso não é suficiente. Se for uma armadilha, eles estarão à espera dos seus protocolos habituais. Precisa de abordar isto de forma diferente. Emily está numa cama de hospital, disse Dante, o seu tom sugerindo que ela estava a ser irracional. Não está em posição de pensar estrategicamente, interrompeu ela. A sua voz aguda apesar da exaustão. Posso estar ferida, Sr. Moretti, mas o meu cérebro ainda funciona. Deixe-me ajudar. Dante e Marcos trocaram um olhar. Então, para surpresa de Emily, Dante puxou uma cadeira e sentou-se. Tudo bem, o que você está a pensar? Durante a hora seguinte, os três discutiram a estratégia. Emily, com base em 3 anos a gerir as negociações complexas de Dante e compreendendo o delicado equilíbrio do seu mundo, sugeriu abordagens que nenhum dos dois homens tinha considerado. Usar a reunião como uma oportunidade para reunir informações, levar alguém que os Lucianos não esperariam. Talvez alguém que parecesse sem importância, mas que pudesse observar sem chamar a atenção. Transformar a armadilha deles numa vantagem estratégica. É exatamente por isso que preciso de si de volta, disse Dante, quando finalmente concluíram o seu planeamento. Havia admiração na sua voz e algo mais caloroso. A sua mente, Emily Lee. A maneira como vê padrões e possibilidades que os outros não percebem. É apenas lógica, disse ela, embora não pudesse evitar um leve rubor de prazer com o elogio dele. É brilhantismo, corrigiu Dante, e é uma das muitas razões pelas quais ele parou olhando para Marcos, depois de volta para Emily, pelas quais és inestimável para esta organização. Depois que Marcos saiu para começar a implementar a estratégia, Dante permaneceu. A noite havia caído sobre a cidade e o hospital havia entrado no seu ritmo noturno mais tranquilo. Descansa um pouco, disse Dante, levantando-se. Voltarei amanhã, Sr. Moretti. A voz de Emily o deteve na porta. Tenha cuidado amanhã, por favor. Ele virou-se e, na luz fraca da sala, sua expressão estava desprotegida. Eu terei. Tenho muitos motivos para voltar em segurança agora. O peso do seu olhar fez Amélia prender a respiração. Ela queria pedir-lhe para ficar, dizer-lhe que todas as coisas que Marcos havia sugerido eram verdadeiras, que seus sentimentos iam muito além do respeito profissional, o que a aterrorizava. Mas antes que ela conseguisse encontrar as palavras, ele se foi, deixando-a sozinha com os monitores a emitir um som suave e as luzes da cidade a brilhar através da janela. E enquanto ela adormecia, um pensamento circulava em sua mente. Ela amava Dante Moretti, o amava há mais tempo do que queria admitir. A questão era se ela teria coragem suficiente para lhe dizer e se ele sentia o mesmo. Ela sabia que amanhã traria respostas. Para o bem ou para o mal, a distância cuidadosa que mantiveram durante 3 anos estava a desmoronar-se, e o que quer que viesse a seguir mudaria tudo entre eles. Ela só esperava que ambos sobrevivessem o tempo suficiente para descobrir o que isso significava. A reunião com a família Luciano correu melhor do que o esperado. A abordagem estratégica de Dante, transparência combinada com força, resultou num novo entendimento entre as organizações. A ameaça foi neutralizada através da diplomacia, em vez do confronto, provando que, às vezes, a inteligência vence a força. Quando Dante voltou ao hospital naquela noite, Emily viu o alívio nos seus olhos antes mesmo de ele falar. Acabou, disse ele simplesmente, sentando-se na cadeira ao lado da cama dela. Os lutanos concordaram com uma trégua. Estamos seguros. Estamos... Emily repetiu suavemente. Dante pegou na mão dela e, desta vez, não houve hesitação no gesto. Emily, preciso de lhe dizer uma coisa. Algo que eu deveria ter dito semanas atrás, antes de tudo isso acontecer. O coração dela acelerou quando ela encontrou o olhar dele. Eu amo-te, disse Dante com palavras sinceras e honestas. Eu amo-te há mais tempo do que quero admitir. Ver-te quase morrer fez-me perceber que fui um tolo. Manter-te à distância, fingindo que o profissionalismo poderia esconder o que eu sentia. Eu amo-te, Emily Carter, não como minha secretária, mas como a mulher que mudou todo o meu mundo. Lágrimas brotaram nos olhos de Elle. Eu também te amo, ela sussurrou. Há muito tempo, achei que fosse impossível, pois viemos de mundos diferentes.
Nós criamos o nosso próprio mundo. Dante interrompeu, inclinando-se para mais perto. Se tu me aceitares, se puderes aceitar a vida que levo, os perigos que vêm com ela. Vou proteger-te com tudo o que tenho, mas preciso de saber. É isso que queres? Sim, a resposta de Emily foi imediata, certa. Quero-te, Dante. Tudo em ti, o perigo, a complexidade, tudo. Fiz a minha escolha quando me coloquei à frente daquela arma. Estou a fazê-la novamente agora. Dante segurou o rosto dela gentilmente, atento aos seus ferimentos, e beijou-a suavemente, reverentemente, cheio de promessas. Quando finalmente se separaram, ele encostou a testa na dela. Então faremos isso juntos, parceiros em tudo. Parceiros, concordou Emily, né? Sorrindo através das lágrimas. 6 meses depois, Emily estava no escritório de Dante, agora o escritório deles, a revisar os relatórios trimestrais. O ombro dela tinha sarado bem e ela tinha voltado ao trabalho há 3 meses. Embora o seu papel tivesse evoluído, ela já não era apenas a secretária dele. Ela era sua parceira em todos os sentidos da palavra. Dante entrou, envolvendo-a pela cintura por trás e dando-lhe um beijo na têmpora. Pronta para ir para casa? Murmurou ele. Sempre, respondeu ela, virando-se em seus braços para beijá-lo de verdade. Eles construíram algo lindo das cinzas daquele dia terrível. Um relacionamento baseado em confiança, respeito e um amor que sobreviveu ao teste definitivo. E quando saíram do escritório juntos, de mãos dadas, Emily sabia que faria a mesma escolha 1000 vezes, porque algumas almas valiam a pena ser salvas. E Dante Moretti pertencia a ela, assim como ela pertencia a ele.